Pode ser que hoje você esteja tentando descobrir qual o chamado que Deus tem para a sua vida, qual o propósito, Senhor, o que fazer. Para que você venha descobrir, primeiramente, para você entender e ouvir esse chamado, conseguir entender, primeiramente você tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração, uma vida de consagração, de jejum, de leitura da palavra. Você precisa criar um vínculo com Deus. Embora que você muitas vezes trabalhe fora, tenha sua família para cuidar, você tem, sim, as suas obrigações do dia a dia, nós temos nossas obrigações. Porém, a gente não pode deixar que nada venha impedir a gente de colocar Deus como primeiro lugar. Porque em primeiro lugar não é somente a gente adorar a Deus. Sim, adorar, esse é o princípio, né, do cristão. Porém, nós sabemos que a gente tem que se posicionar para que a gente esteja preparado para Deus nos usar da maneira que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quiser. Eu acredito que você que trabalha, que tem um emprego, as pessoas precisam de Jesus. Só que às vezes a gente está tão entretido ali no dia a dia que meio que a gente desconecta e a gente esquece de falar de Jesus para as pessoas. Eu já tive a oportunidade, sim, de trabalhar em empresas e graças a Deus eu tive muitas oportunidades de falar de Jesus para essas pessoas, que elas precisavam de Deus, né, do socorro de Deus. E o importa é que você semeie. Agora o resto é com Deus, o importa é que você faça a sua parte. Pode ser também no meio do seu familiar, né, no meio da sua família mesmo, dentro da sua casa. Então você tem sim uma missão a cumprir, você tem um chamado de Deus. O chamado é uma convocação de Deus, como eu falei, mas você tem essa missão a cumprir. E a missão é algo que realmente a gente tem que abraçar. Falar, Deus, eis-me aqui, Senhor. E Deus pode se revelar através da palavra de Deus. Deus pode revelar para você através de um sonho. Deus pode usar alguém falando. Tem várias maneiras de Deus revelar aquilo que Ele tem para a sua vida. Que missão você tem que realizar para Ele. Então, através da missão, a gente demonstra gratidão a Deus. Gratidão, porque Deus já fez muito por nós. Então, como que a gente vai agradecer a Deus? Deus não precisa de presente, Deus não precisa de nada físico, mas Ele ama a obediência. Deus ama a gente, ser grato a Ele é na obediência. Então, quando Deus te chama para um propósito, você tem que entender que é para obediência, é por gratidão que você vai seguir esse chamado de Deus, cumprir essa missão na sua vida. E para descobrir que dons que eu tenho, muitas vezes as suas habilidades, são coisas do dia a dia que Deus pode revelar para você, o que Deus tem para ser realizado na sua vida. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalha e ela tem a família dela, tem a casa para cuidar, tem o trabalho e tem a igreja. Porém, essa minha amiga, ela eu digo que é o chamado que Deus tem para a vida dela, né? Ela é uma pessoa que quando está nos cultos, normalmente ela fica cuidando das crianças, né? Tem ali a sala das crianças. Então, o que ela faz é por ela mesma, não porque a igreja determinou ou porque a igreja ajuda em alguma coisa, não. Ela sentiu pelo Espírito Santo de Deus de que ela levaria todo final de semana alguma coisa para as crianças comerem. Então, ela faz... Às vezes ela leva suco com pão, com salsicha, ela leva salgadinhos, salgados mesmo que ela faz bolo, ela faz torta, ela faz qualquer coisa assim para que ela possa levar porque ela tem prazer. Então ela quer levar para as crianças terem aquele prazer sim de estar ali ouvindo a palavra de Deus e ao mesmo tempo as crianças ficarem felizes, comer algo diferente. Eu creio que vocês vão entender que esse é um chamado que Deus tinha na vida dela. E que ela tem prazer de cumprir uma missão. Para ela não é pesado. Ela levantar às 5 da manhã todo dia para adiantar as coisas todo dia na semana. E no final de semana ela tem esse tempo para estar na casa de Deus e já está tudo adiantado. E ela faz todo final de semana alguma coisa para as crianças. E alguém dá alguma coisa em troca? Não, a igreja não precisa pagar ela. Os pais também não. Mas quem que dá o retorno para ela é Deus. Deus que abençoa cada dia mais a vida dela, que ela realmente é uma pessoa muito abençoada. Em todos os sentidos, como ser humano, materialmente falando. Então assim, quando você entra na missão que Deus tem para você, Deus só vai acrescentando. Então pode ser que você esteja pensando que cumprir uma missão é somente ser um pregador. Eu não sei pregar. Eu não sei louvar. Eu não sei muito bem a palavra, eu não consigo entender algumas coisas. Não, é nas pequenas coisas que Deus te mostra a missão que você tem que realizar. Então pode ser no meio da sua família, pode ser realmente na sua igreja, pode ser no seu trabalho, pode ser onde for que Deus te enviar.
Ele tem sim algo para fazer na sua vida. Não se dedique, se coloque na posição de Deus. Por exemplo, Jesus convocou sim os 12 discípulos. Ele convocou eles para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que não é só para os 12 discípulos, isso é para todos nós, somos discípulos de Jesus. Mas Deus os convocou para uma grande missão e que eles cumpriram com grande zelo. Então, se coloque na posição, peça para Deus: Senhor, me mostra, Pai, o que o Senhor tem para eu fazer. O que, Deus, eu tenho para fazer para o Senhor que te agrade? Então, se é na palavra, você vai se dedicar, você vai estudar a palavra, você vai meditar na palavra. E se você não entende, você vai pedir ao Espírito Santo de Deus, que ele vai sim te dar o entendimento. Porque o mais interessado é Deus de cumprir aquilo que ele tem na sua vida. Se é o louvor, você vai ensaiar, você vai se dedicar, você vai viver em comunhão ali com a sua igreja para que você venha realmente realizar aquela obra para Deus. Seja o que for que Deus tem na sua vida, ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Então, não deixe de cumprir o chamado de Deus. Paulo cumpriu o chamado de Deus, a missão que Deus tinha para ele. Os apóstolos cumpriram, Moisés cumpriu, Jeremias, Isaías, todos eles tiveram um chamado de Deus para uma grande missão. Eles se colocaram na presença de Deus, como Deus, eis-me aqui para cumprir o seu chamado. Então, espero que essa palavra tenha falado no seu coração, para que você entenda que Deus, ele não quer o povo dele de braços cruzados. Deus, ele não quer. O tempo está passando e a gente muitas vezes está esperando as coisas acontecerem na nossa vida. Você primeiro tem que dar um passo. Você tem que se posicionar. E como eu falei, coloca a sua vida na dispensação de Deus. Deus vai usar pessoas para te falar: olha, você prega muito bem. Deus vai te usar pessoas para te dar aquele feedback. O Espírito de Deus vai te direcionar sim para o propósito maior que ele tem na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, viu? Fica com Deus.